Mateus, capítulo de número 7. Todos encontraram, queridos? Versículo de número 15. Vamos lá. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, planta essa semente no nosso coração e que venha dar o fruto na estação correta. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Mateus 7:15 vai dizer o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pode porventura uvas nascerem dos espinheiros, ou figo nascem de abrolhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, nós, alguns meses a gente vem batendo nessa tecla, vem insistindo. Nós temos um objetivo: ensinar o povo de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus, ele sofre porque lhe falta conhecimento. E ai do sacerdote que não orienta esse povo. Então, nosso dever é orientar o povo de Deus acerca dessas coisas. O Senhor Jesus disse que elas são inevitáveis, iriam acontecer. No final dos tempos haveriam muitos falsos profetas. E nós temos que estar preparados para quando chegar um espinheiro e dizer que é uma videira, você saber que aquilo ali é um espinheiro e não uma videira. Quando chegar um abrolho disfarçado de figueira, você saber que aquilo ali é um abrolho. E nós temos visto proliferar essa prática, e está proliferando de uma maneira crescente, que está tomando uma proporção muito grande. Você abre aí a TV, abre aí a internet, está super lotado, mas está uma coisa que está tomando conta de tudo. São pessoas que eles dormiram e acordaram dizendo: eu sou agora um profeta. E esses caras estão aí metralhando, sabe, oferecendo uma gama de vantagens e pescando tudo que eles podem pescar em nome de Deus. Mas Deus não está nesse negócio, queridos. Isso nos entristece. Inclusive tem dois que eles disputam a internet aí com milhões de seguidores, milhares de seguidores. Não sei se atingiu a casa dos milhões, mas são milhares de seguidores. Os caras têm uns nomes bem parecidos para que um confunda o outro. São dois coaching que estão aí arrepiando na internet, fazendo grandes movimentos. E a coisa está tomando proporção que o povo, ele gosta, queridos. O povo, ele se sente atraído por isso, ele se amarra. Parece que há um QI a mais ali, algo a mais. Parece que o coach é a gourmet que tem algo a mais. E a gente vê pessoas pagando ingressos caríssimos para assistir esse show, para ouvir Deus falar com esse camarada. E a Bíblia vem nos ensinando, queridos, que isso não procede, não.
A Bíblia vai falar sobre um homem chamado Jeremias. No capítulo 1, o Senhor chama Jeremias e diz: Jeremias, antes que tu fosses formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E antes que tu saísse da barriga dela, eu te abençoei. Te coloquei como profeta das nações, Jeremias. E Jeremias disse: Senhor, mas eu sou apenas uma criança. Não digas que tu és apenas uma criança, Jeremias, porque aonde tu fores, eu serei contigo. E aonde eu mandar, tu irás. Jeremias foi um profeta, queridos, que, ao contrário dos demais, ele pregou contra o povo de Israel. Jeremias denunciou o pecado do povo, bateu de frente com reis, com autoridades, sofreu na carne aquilo que ele pregou. Sofreu muito, Jeremias sofreu muito. Jeremias, ele não alisava, não acariciava o pecado. Ele batia forte no pecado. E ele denunciou o pecado do povo. Por isso Jeremias sofreu muito. Quantas e quantas vezes foi que Jeremias desceu às cisternas, às fossas, de cabeça para baixo, e ali ele ficou durante dias, meses, sofrendo, querido, porque denunciava o pecado do povo. O Senhor falava com ele: Jeremias, eu não concordo com o que o meu povo está fazendo. E Jeremias ia ali e levava uma palavra para aquele povo, para que aquele povo se arrependesse. Esse foi o sacerdócio de Jeremias, denunciar o pecado do povo. Mas a Bíblia diz também que houve um homem chamado João. E João, ele, quando veio anunciando o evangelho do Senhor, João não tinha nenhuma plantação de flores, querido. Não plantava flores. João tinha uma palavra muito dura e verdadeira. E a pregação de João era basicamente uma só: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A Bíblia diz que João foi o último dos profetas. Não que os dons de profecias tenham cessado, mas que João encerra um ciclo de profetas. E João, ele não tinha nenhum receio de anunciar a palavra do Senhor. Por mais que ela doesse, por mais que ela penetrasse, por mais que ela fizesse um estrago santo, mas João anunciava a palavra do Senhor. Mas hoje, queridos, hoje, 2000 anos depois, parece que a galera resolveu inovar, resolveu colocar um gourmet a mais, resolveu fazer um culto light, resolveu fazer um culto onde você deva ser o centro das atenções. E hoje você observa muitas pessoas, muitos falsos profetas, a rede está cheia, e ele te traz palavras que te deixam lá em cima, o peito fica estufado, e você gosta de ouvir aquilo que ele fala. Você paga 500 conto, 400 conto, 200 conto, e os ingressos são lotados, esgotam rápido, para você ouvir um cara dizer para você aquilo que tu se sente bem, que te faz bem. Então o evangelho hoje, entre aspas, ele tomou uma proporção e uma dimensão diferenciada, queridos. Hoje não se prega mais salvação, não se prega mais cruz,
Acabou. As pessoas estão pregando aquilo que você quer ouvir. Eles estão pregando aquilo que tu tem necessidade. Você é o centro das atenções. E esse tipo de pregação, querido, de evangelho, isso aborrece o Senhor. E a Bíblia diz que isso é uma abominação diante de Deus, porque Deus não está nesse negócio. E nós precisamos acordar, queridos. Nós precisamos acordar, porque isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Você caminhar até um templo, você caminhar até o seu Deus, você se dobrar diante do seu Deus para fazer um jogo de barganha, isso não é evangelho. Então é hora de acordar, é hora de você tomar atitude, é hora de você incomodar o seu vizinho que está do lado. Não pensar só em você, mas incomodar o vizinho do lado. Ensinar para ele como é que funciona, o que é evangelho. Se você pegar a Bíblia de capa a capa, você não vê Jesus oferecendo nenhuma benécia para ninguém. Você não vê os profetas ali oferecendo benefícios para ninguém. Não há esse tipo de benefício. Então o evangelho ele ficou deturpado, queridos. Precisa voltar ao primeiro amor. João, escrevendo lá em Apocalipse, ele fala, olha, você precisa voltar ao primeiro amor. Você está fazendo bobagem, você está fazendo besteira. Não foi isso que a gente passou para você. Esse não é um ensinamento apostólico, você está deturpando a palavra. Precisa se arrepender e comprar ouro refinado, colírios, precisa comprar vestes brancas, precisa voltar ao seu primeiro amor. As pessoas parecem que elas estão anestesiadas e elas perderam a noção das proporções. E ele não caminha mais em busca de prestar um culto a Deus, mas de receber um benefício de Deus. E nessa vibe, queridos, aí a gente observa grandes atrocidades. Eu fui fazer uma pesquisa rapidinho. Nos últimos 30 anos, você vai ver grandes barbáries. No Brasil mesmo, a gente não vai longe. A gente sabe que em volta do planeta aconteceram milhares de barbáries em nome da religião. Mas a gente vai ficar aqui mesmo, na nossa casa. Foram muitas as barbáries que fizeram em nome de Deus. E Deus não está nesse negócio. Não é esse evangelho que o Senhor anunciou. Paulo vai dizer aos Gálatas, olha, se um anjo descer, ainda que um anjo desça transfigurado, ou sei lá, ainda que ele anuncie um outro evangelho, que não seja esse que eu tenho ensinado para vocês, que vocês considerem isso maldito, porque não vem de Deus. Porque isso não é evangelho. O verdadeiro evangelho é quando você ama o seu Deus e ama o seu próximo. Hoje nós prestamos um culto a nós mesmos, um culto egoísta, narcisista, um culto onde eu preciso ser o centro das atenções. Isso está errado, queridos. Então você começa a ver ali barbáries, são núcleos, igreja da família do fulano de tal, sacrificou não sei quantas pessoas, igreja da família do político fulano de tal, e ali fizeram atrocidades em nome de Deus, igreja da família não sei das quantas, também fizeram muitas atrocidades em nome de Deus, e Deus não está nesse negócio, e precisa ser mudado, queridos, precisa do indivíduo parar, dar uma acalmada no êxtase e se arrepender e voltar ao primeiro amor dele, porque Deus não está nessa situação.
A gente fica muito triste quando vê pessoas sendo extorquidas, pessoas sendo levadas por uma ganância. O camarada, às vezes, ele também é ganancioso, e aí ele encontra a fome com a vontade de comer, e aí dá um estrago terrível. Ele pega um cara vaidoso, um cara que não tem nenhum compromisso com a fé, mas quer arrancar a alma dele, e ali tira até a última gota de sangue, em nome de Deus. E Deus não está nesse negócio, queridos. E às vezes ele não consegue se planejar, se programar, ele não consegue trilhar uma vida profissional, ele não consegue muitas coisas, porque ele realmente tende a não querer também batalhar por um esforço de ter uma vida melhor. Então ele procura essas facilidades, e ele termina caindo no conto do vigário e termina perdendo até aquilo que ele tem. E aí você vai lembrar de uma passagem bíblica que diz que até o pouco que ele tem lhe será tirado, porquanto ele foi negligente com a palavra do Senhor. Então nós precisamos sair, queridos. Precisamos acordar, e acordar o nosso vizinho, acordar o nosso próximo, que está até o pescoço afogado nessa situação. Quem sabe ele também não está querendo te influenciar, quem sabe ele também não está com uma profecia pronta para ti, e você precisa estar atento para isso aí. Precisa estar bastante atento, e quando essas conversas chegarem até os teus ouvidos, tu tem que se lembrar e olhar e dizer: não, espinheiro não dá uvas, abrolhos não dão figos. Precisa se acordar, queridos, e não deixar que essas coisas elas tomem conta de você, porque o inimigo ele age dessa maneira. O inimigo não dorme. Tem gente que ele passa 24 horas pensando: como que eu vou fazer para me roubar o indivíduo no outro dia? E ele não tem o menor respeito, ele não tem a menor sensibilidade, ele usa inclusive Deus para isso. Quantas e quantas não são as pessoas que estão aí nos ouvindo, que já passaram por esse corredor, por essa artimanha maligna, e perderam tudo que eles tinham em nome de Deus, e Deus nunca teve nesse negócio. E o falso profeta, queridos, ele não tem roupa, ele não tem cara, ele está do teu lado, ele é o teu vizinho, ele é o teu companheiro na condução. Ele pode estar em qualquer lugar, porque ele foi doutrinado dessa maneira, ele ouviu dessa maneira. Então a gente precisa estar bem atento para essas coisas, e ler a Bíblia e ter intimidade com Deus para conversar sobre essas coisas. Você pode dar alguns toques no Google e você vai ver quantas atrocidades em nome da religião aconteceram no Brasil durante esses 20 anos que passaram. Muitas pessoas morreram, principalmente crianças, em sacrifício, em nome de uma religião, em nome de uma fé cega que não existe, que escraviza e mata e vai levando milhares de pessoas para o inferno, porque são pessoas que eles não estão nem aí, não valorizam a palavra do Senhor, não sequer tiram alguns minutos, alguns dias para aprender um pouco sobre a palavra do Senhor. Pessoas que talvez estejam na igreja há anos, mas ele não sabe um versículo, não estuda, não se dedica. Talvez ele seja muito bom no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, ou sei lá em que, mas ele não se dedica à palavra do Senhor. É um cara raso, que não tem nada a oferecer para ninguém. Você às vezes questiona com ele sobre o evangelismo, e a razão é porque ele não conhece, ele não sabe, e não se esforça para isso.
Então a gente precisa sair desse ciclo vicioso, sair das atrocidades. Quantas e quantas pessoas hoje não estão ouvindo coisas e vendo coisas, querendo ter algum tipo de sociedade com o Senhor, mas Deus, Ele não vai fazer sociedade com ninguém. Eu estava lendo hoje à tarde a história de um rapaz que subiu no morro para fazer uma vigília, e esse cara chorava compulsivamente porque ele queria ouvir alguma coisa do Senhor, e era mais de 1h da madrugada, e ele chorando compulsivamente, pedindo para que Deus se revelasse para ele, e gotas de lágrimas caíam ali, e ele chorando compulsivamente, pedindo para que Deus se manifestasse para ele. E ele estava num descampado, no alto de um monte, quando de repente ele ouve um cavalo que estava lá próximo de algum pessoal, o cavalo relinchou ali. Esse cara tomou um susto tão grande, mas tão grande, que ele desistiu de pedir para que Deus aparecesse para ele. Se aparecesse um anjo, naquele momento, ele acha que ele teria um infarto ali no miocárdio na hora. Nós, queridos, nós, um homem, um mortal, para ele ter essa intimidade com Deus, para ele buscar essa intimidade com Deus, ela não vem assim de graça, ela não vem fácil, querido. Não é um camarada que saiu das drogas um dia desse, que botou uma caixa ali na esquina e está gritando. Não funciona assim, queridos. Paulo passou 10 anos na prateleira depois que ele se converteu. Paulo, o apóstolo, 10 anos. Ele até tentou esboçar algum tipo de pregação, mas não deu em nada. Então ele volta para a cidade dele e fica lá durante 10 anos na prateleira, estudando, pensando, repensando a vida, trabalhando o comportamento dele, os impulsos, e depois de 10 anos é que ele sai para uma pregação. 10 anos. Você observa hoje que você levanta, você sai, vê lá na esquina, esse cara abriu uma igreja aqui, ontem aqui era um cabeleireiro, agora já é uma igreja. E está ali um camarada gritando dentro da igreja, fazendo um sapateado danado, se tremendo todo, respirando profundamente, batendo a mão uma na outra, esquentando a mão uma na outra, e fazendo aquele sapateado danado, dizendo que ele se converteu, que ele era isso, que ele era aquilo, e ele acha que ele vai ganhar o planeta para o Senhor. E você conta no relógio, se não for a misericórdia de Deus, uns 3 meses, cadê a igreja? Não está mais aqui a igreja. O cara se desviou, mas o cara pegou aí uma galera, uma porção de pessoas aí, deu um cano, quando não faz pior. Então nós precisamos amadurecer, queridos, amadurecer mesmo na fé, não ser levado por qualquer vento de doutrina. Ah, pastor, tem um cara ali que está cuspindo fogo, mastigando prego, está fazendo gente se levantar. A Bíblia diz que quando chegar nesse ponto, você deve arrazoar e dizer, analisar, fazer como os bereanos, será que isso realmente procede de Deus? Provar os espíritos e saber se eles procedem realmente de Deus. Então essas coisas a gente tem que começar a pensar, analisar. Escuta aqui esse camarada, de onde ele vem? Qual é a história desse cidadão? Qual é o comportamento dele? Como é que funciona? E às vezes a gente não se interessa por isso. Você vai enfiando cabeça dentro ali, quando pensa que não, você já está envolvido até o pescoço. E depois você diz que foi enganado. Ah, eu fui enganado. Não, não foi enganado. Você quis ser enganado. Às vezes o camarada quer ser enganado. O cara pegou um cano aí na pirâmide de quase 300 mil reais, vendeu tudo que ele tinha
e entrou numa pirâmide e gastou a grana toda, foi roubado. E aí ele disse: olha, me roubaram. Não, ele quis ser roubado, ele achava que ele poderia também ganhar outras pessoas. Ele achava que com os 300 mil ele ia fazer 3 milhões. E ele apostou tudo. E se deu mal, queridos. Não existe dinheiro fácil, queridos. O Senhor disse lá para Adão: do suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida. Não tem loteria, não tem herança, não tem nada. Tu vai trabalhar. Todos os dias da tua vida tu vai comer. E tu vai trabalhar, porque se tu não trabalhar, tu não vai comer. Não tem mágica, queridos, não tem segredo, não tem esse papo do cara lá, diz: não, vou fazer aqui um negócio com Deus e Deus vai estourar. Não existe isso. Você vai trabalhar e Deus vai lhe abençoar, aí funciona. Você vai trabalhando e Deus vai lhe abençoando e você vai crescendo em graça com o Senhor. Mas fora isso não tem outra saída. Fora isso não tem outro caminho, querido. É por aí o caminho. Então as atrocidades que a gente observa em nome de uma crença, em nome de um dogma. O cara defende ali um dogma com unhas e dentes, em nome de um ritual, de um simbolismo, de um culto, em nome da fé. Ele vai fazendo um monte de loucuras, vai cometendo um monte de atrocidades. Outros vão se autoflagelizando, se lamentando, se vitimizando. E isso não procede para o Senhor. Todos nós sofremos e estamos nessa caminhada, queridos. Se o camarada for chorar os seus problemas, ele vai chorar por muitos dias, porque todos nós temos problemas. E os nossos problemas são nossos amigos e os nossos melhores amigos. Se você conta o seu problema para uma outra pessoa, 80% não está nem aí para o seu problema, quer nem saber, e 20% está rindo. Então guarda o teu problema, confessa ele para o Senhor: Senhor, está aqui essa bronca para ser resolvida, e juntos a gente vai resolver isso aí. Você mudando sua conduta e o Senhor te abençoando, aí a coisa funciona. Mas quando nós queremos terceirizar isso, queremos barganhar isso, não vai funcionar. Então nós temos que ter muito cuidado com os falsos profetas, muito cuidado com aquelas pessoas que se dizem muito espirituais, que estão ali do teu lado e levam palavras que mexem o teu emocional. Ele te pega ali na emoção, ele olha para você, e você já contou alguma vez que um parente seu faleceu e você não tinha resolvido algumas coisas com aquela pessoa. Então ele disse: vou pegar essa cabocla na culpa. E ele começa a trabalhar essa culpa, começa te martirizando na culpa. E nesse lance da culpa, você vai derramar a sua última gota de sangue, porque ele aprendeu onde é o teu ponto fraco. Ele sabe onde tu está a ferida, ele vai em cima, vai te pegar na culpa. Mas se ele sentir que tu é um cara muito esperto, gosta de dinheiro, é um cara afoito, ele vai pegar esse indivíduo aqui na ganância. E ele vai te pegar na ganância, vai te oferecer um monte de propostas boas, com propósitos excelentes. E quando você se despertar, já foi, queridos. Então a gente precisa ter muita cautela com relação a essas coisas. Ou então ele te pega no medo, ele sabe que você é medroso, esse cara é medroso, e ele começa a te pegar pelo medo, te fazendo medo, te fazendo terrorismo psicológico, porque ele descobriu que você um dia, com essa boca grande, falou, e ele pegou ali: disse: vou pegar esse caboclo bem aqui no medo.
e ele começa a te dominar, porque a estratégia de Satanás é essa, é tentar dominar o indivíduo. Então guarda o teu problema para o Senhor. Se esse problema aqui é meu e do Senhor, e fim de conversa, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai resolver essa parada contigo. Não entra na conversa fácil, no atalho. Ah, porque isso aqui é mais fácil, isso aqui é um atalho muito bacana que eu peguei, França. Não, sai dessa. Não tem atalho, não tem facilidade, não tem segurança, não tem garantia. Tudo é pela fé. Fé, quando você deposita sua fé em Deus, é sua fé em Deus, não é no coach, no cara que fala legal, no cara que está todo desenrolado, naquele cara todo leve, naquele camarada que tem todo uma artimanha. Não é isso, não. É fé no Senhor. Compartilhar essa fé com Deus. Senhor, estou compartilhando contigo isso aqui. Preciso mudar, Senhor. Eu sei que eu tenho um monte de problemas aí para ser resolvido e nós vamos mudar isso aqui. Me ajuda, estou lutando para mudar essa situação. Aí vai. Mas se alguém vir com aquele papo de signo, porque tu vai ser grande, tu vai ser próspero, o Senhor te colocou por cabeça, então por cauda, sai dessa, querido. Porque todos nós temos dificuldades, temos problemas, todos, não tem facilidade. Até mesmo o Filho de Deus suou ali como gota de sangue, sofreu, foi esmurrado, pegou pancada na cara, arrancaram a barba dele, sofreu muito. Paulo sofreu demais, foi apedrejado várias vezes, pegou várias porradas. Tiago foi atravessado com a espada nas costas dele. João foi fritado vivo num caldeirão lá de óleo quente. Outros foram mortos a flechadas, outros esquartejados e outros jogados aos leões. Não tem vida fácil, querido. Não tem vida fácil. Para que a gente possa acordar do falso profeta, para que a gente possa dar uma sacudida na mente. A questão é você e Deus. No vestido, no frio, no calor, de noite, de dia, é você e o Senhor. É pedir para Ele, é clamar a Deus, pedir a sua misericórdia, pelo fato de você poder acordar bem, pelo fato de você poder ter um dia maravilhoso, pelo fato de você poder viver mais um dia. Isso é cristianismo, querido. Não barganhar com Deus, jamais. Ele não divide a glória dele com ninguém, diz o Senhor dos Exércitos. Não divide a glória dele com ninguém. E ele diz mais: se vocês quiserem, vocês comerão o melhor da terra. Isaías 1:19. Se quiserem e me ouvirem, comerão o melhor da terra. Então, queridos, o obedecer é melhor do que o sacrificar. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz, em nome do Senhor Jesus.